Estamos iniciando o versículo do dia para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glórias a Deus, graças a Deus. A paz do Senhor a todos. Estamos aqui para o nosso 243º encontro, Bênção Pura, Só Vitória. Trago para o dia de hoje a leitura e meditação no livro de Deuteronômio, capítulo 2, versículos 8 e 9, com a palavra-chave, os pecados e a condenação de Moabe. A palavra diz: passamos, pois, flanqueando assim nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, como o caminho de Arabá, de Elate e de Ezion-Geber. Viramo-nos e seguimos o caminho do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: não molestes Moabe, e não contendas com aqueles em peleja, porque te não darei possessão da sua terra, pois dei Ar em possessão aos filhos de Ló. Uau! Aleluia! E glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Meu irmão, minha irmã, muitíssimo obrigado por estar conosco, prestigiando este momento de leitura, meditação, reflexão, estudo da palavra e oração. Aproveita a oportunidade, vá lá, pega um bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia é tão importante quanto a sua leitura diariamente nos traz refrigério para a alma e sabedoria. Meditando e aprendendo com o versículo do dia. No versículo 8 destaco nossos parentes. Isaac teve 2 filhos, Esaú, o mais velho, e Jacó, que obteve o direito de primogenitura e a bênção de Esaú como primogênito, conforme o livro de Gênesis, capítulo 25, versículos 27 a 34, e capítulo 27, 1 a 36. O resultado foi uma intensa hostilidade entre Esaú e Jacó e entre seus descendentes. No entanto, Israel ainda reconhecia e honrava tal parentesco, seja por boa fé fraternal, seja por afeto. Israel contornou Edom e não enfrentou os edomitas em batalha, conforme livro de Números, capítulo 20, versículos 14 a 21. Destaco também no versículo 8, vale de Arabá, Elate e Ezion-Geber. Eram 2 cidades portuárias no Mar Vermelho. Mais tarde, abrigaram os navios mercantes de Salomão. 1 de Reis, capítulo 9, versículo 26. Josafá, 1 de Reis, capítulo 22, versículo 48. E Uzias, 2 de Reis, capítulo 14, versículo 22. Continuando no versículo 9, depois da destruição de Sodoma, Gomorra e das 2 cidades da planície, Ló, sobrinho de Abrão e primo de Isaac, e suas 2 filhas solteiras se abrigaram numa caverna a leste do Mar Morto, conforme livro de Gênesis, capítulo 19, versículos 30 a 38, onde elas embebedaram o pai até que ele teve relações sexuais com elas. Seus descendentes se tornaram as nações do Moabe e Amon. Por causa de seu parentesco com Israel, os moabitas não deviam ser perturbados. Ruth, a bisavó de Davi, era descendente de Moabe. Ruth 1, versículo 4. E Davi enviou sua família à terra de Moabe para protegê-la quando era perseguido por Saul. 1 Samuel, capítulo 22, versículos 3 a 5. E a cidade de Ar era provavelmente a capital de Moabe. Continuando a abertura do versículo do dia, uma referência que foi mencionada no livro de Gênesis, capítulo 19, nos versículos 30 a 38, mas eu destaco os versículos 36 a 38. Comentarei versículo a versículo. No versículo 36, e conceberam as 2 filhas de Ló, de seu pai. Depois disso, Ló desaparece da história sagrada. Nem sequer sua morte foi registrada, embora não haja registro bíblico. Acredita-se que Abraão recebeu a Ló e as suas filhas em sua casa e que os sustentava.
No versículo 37, a primogênita deu à luz um filho e chamou o seu nome de Moabe, significa de meu pai, o qual é pai dos moabitas até hoje. No versículo 38, a menor também deu luz a um filho e chamou o seu nome de Ben-Ami, significa filho de meu povo, o qual é pai dos amonitas até hoje. Apesar do início desonroso desses povos, o Senhor mostrou uma preocupação por eles como descendentes de Ló. Deuteronômio 2, versículos 9 a 19. Mas, infelizmente, mais tarde, eles se converteram em inimigos de Israel. 1 Samuel capítulo 14, versículo 47, 2 de Reis capítulo 3, versículo 5 e 2 de Crônicas capítulo 20, versículos 1 e 22. A partir de agora, preste atenção nas palavras que serão semeadas em nossos corações. Mas antes, eu, irmão Márcio Lima, humildemente lhe peço que nos ajude com a divulgação do nosso trabalho diário, se inscrevendo em nosso canal, ativando as notificações, nos recomendem, compartilhem ao máximo nas suas redes sociais, nos grupos do WhatsApp, a sua família, os seus amigos e a comunidade no qual você reside. Presta atenção. Moabe. Os moabitas e amonitas descendiam de Ló. Gênesis 19, versículos 37 e 38. Esses, aparentados juntamente com os edomitas, não podiam ser combatidos pelos israelitas, exceto em defesa própria. No versículo 8 destaco nossos irmãos, os filhos de Esaú. Aqui pode-se observar que Moisés, ao falar dos edomitas, chama-os de nossos irmãos. Embora tenham sido maus com Israel, ao recusar-lhes uma passagem pacífica através de sua terra, ele os chama de irmãos. Porque, ainda que nossos parentes falhem em seu dever para conosco, devemos manter um senso de relação e não podemos falhar em nosso dever para com eles, como neste caso. No versículo 9 destaco filhos de Ló. Todavia, por que os moabitas e os amonitas não podiam ser incomodados? Porque eles eram filhos de Ló, que manteve sua integridade em Sodoma. E eu finalizo o estudo de hoje com esta reflexão. Há momentos em que evitar o conflito é covardia. Todavia, em determinadas ocasiões, fugir da briga é sinal de coragem e sabedoria, conforme o livro de Mateus, capítulo 5, versículos 21 a 26. Tiago 3, versículos 13 a 18. Como Tiago e João, talvez tenhamos vontade de pedir que desça fogo do céu sobre as pessoas que nos prejudicam, mas é melhor seguirmos o exemplo de Moisés e Jesus e tomarmos outro caminho. Lucas 9, versículos 51 a 56. Mais um fator nesta negociação de paz deve ser observado. Deus, em sua bondade, cuidou de Israel e abençoou o seu povo mesmo durante os seus anos de peregrinação. Por isso, eles não tinham necessidade de atacar os seus irmãos e explorá-los. Deuteronômio 2, versículo 7. Deus daria a Israel toda a terra de que precisasse, sem que fosse preciso ir à guerra. Se outras pessoas, famílias e nações estivessem contentes com as bênçãos que Deus lhes tem dado, haveria menos contendas entre elas. E finalizamos de tudo que aprendemos hoje. Concluímos nossa reflexão e estudo e podemos pensar que, para começar, peçamos a graça de Deus para que nos tornemos mais humildes a cada dia. Apenas a graça divina possibilitará uma revolução espiritual que modificará os rumos de nossa existência. A Bíblia tem um modelo para nós em Ruth, a Moabita. A personagem Ruth, que era uma Moabita, se tornou um modelo aquilo que Deus poderia ter feito por Moabe. Ruth era uma estrangeira moabita, que, embora fosse idólatra e ligada a um povo distante de Deus, em um determinado momento se dispôs a seguir o Deus de Israel sem nenhuma promessa de vantagens. Seu marido havia morrido e agora sua sogra voltava sozinha para a terra de Israel. No momento da despedida, ela se condoeu de Noemi e disse
Seu Deus será o meu Deus, o seu povo será o meu povo. Estarei com você para o que der e vier. E foi assim que ela abraçou o Deus de Israel, se tornou parte do povo de Deus e foi redimida por ele. Ela se casou com Boaz e foi mãe de Obed, avó de Davi. Quem lê a Bíblia com atenção vê que Ruth se tornou uma das grandes exceções na longa lista de ascendentes do Messias. Seu nome aparece na longa lista de Mateus, que apresenta os patriarcas na genealogia de Jesus. Em Mateus 1, versículo 5, é dito que Boaz gerou Obed, cuja mãe era Ruth. Veja, ela foi humilde, empática e influenciadora do bem. Até hoje ela se torna um modelo de empatia, humildade e submissão incondicional a Deus. Lembrando que ela fazia parte lá do povo de Moabe. Concluímos após esta reflexão. Penso que podemos pedir a Deus um coração como o de Ruth. Que Deus reverta nossas posturas erradas e nos dê um coração submisso e humilde que se coloca a serviço de Deus e das pessoas. Receba essas palavras em nome de Jesus. Oremos. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai Jesus Cristo. No dia de hoje pedimos um coração humilde como a de Ruth, cuja mãe era de Boaz, que gerou Obed, que por sua vez foi avó do rei Davi. O homem, segundo o coração de Deus, o buscava com tanta intensidade e honestidade, ainda que tenha pecado contra Deus, mas foi íntegro até o final da sua linha de vida. Que no dia de hoje tenhamos um coração quebrantado, um coração humilde, que possamos pedir a Deus que nos afaste de posturas erradas, que nos dê um coração humilde, que afaste de nós todos os perigos da vida, que nos conceda entendimento e discernimento nos momentos difíceis da vida e que hoje não tenhamos guerra, mas paz em nosso coração. Em nome de Jesus eu agradeço por todos que estão aqui, Pai, incluindo a minha família, meus amigos e parentes amigos e a cada um que tem se dedicado ao seu projeto. Toda honra e toda glória a Jesus seja dada a Ti, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, graças a Deus. Não hesite em compartilhar esta mensagem, deixe seu like, seu comentário, se inscreva em nosso canal, ative as notificações, nos recomende e compartilhe ao máximo. Até o próximo encontro para a honra e a glória do Senhor.